Olá, velejantes! Hoje vamos estrear um quadro novo aqui no canal, o Por Onde Velejei, aonde eu vou contar todos os livros que eu li no mês e também vou falar das coisas que eu assisti, filmes e séries, pelo menos o que for mais relevante, tá? Então, a ideia aqui é fazer esse quadro uma vez por mês, falando, né, do mês que fechou ali. Como eu tive essa ideia ali no começo de outubro, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu assisti em setembro, eu vou fazer agora essa primeira vez um combo, tá? Setembro e outubro, então talvez o vídeo fique um pouquinho comprido. E eu não fiz daí, né, de setembro no início de outubro, porque eu tava com toda a programação do Darktubro já fechada. Então vamos começar pelos livros, né? Então por que eu acho legal falar dos livros que eu li? Porque não é todo livro que eu leio que eu trago resenha pra cá. Até que nesses últimos tempos eu vi que a maioria eu trouxe, mas às vezes tem coisa que eu não trago. Falo só no Instagram, ou nem falo no Instagram. Então, vamos começar pelos livros lidos em setembro e outubro. Então, os livros até que estão mais ou menos na ordem certa, porque eu usei o Scooby, né, pra ver, porque eu sempre cadastro as minhas leituras lá. Então, o primeiro livro que eu terminei em setembro foi o Espelho Partido, da Mercè Rodoreda, escritora catalã. Esse livro eu recebi na tag Curadoria de junho e tem resenha aqui no canal, então eu não vou me estender muito sobre ele, tá? Mas eu gostei muito do livro. Ele é um romance de gerações, ele é até meio comparado a 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu gosto desse tipo de livro. Então foi uma ótima leitura. E eu vou deixar aqui nos cards ou o link na descrição, tá? Dos livros que tiverem resenha já aqui no canal. Depois eu li Taltos, da Anne Rice, o último volume da saga das Bruxas Mayfair, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô fazendo uma série de vídeos sobre os livros da Anne Rice, as Crônicas Vampirescas e a Saga das Bruxas Mayfair. Então finalizamos, né? Fiz também o vídeo resenha de Taltos. E agora eu tenho que continuar, né? Eu tenho que voltar para as Crônicas Vampirescas. E o próximo livro que eu tenho que ler é o Menor, que eu não comecei ainda, tá um pouquinho atrasado, mas vou, tá de pé ainda. Eu vou continuar lendo as Crônicas Vampirescas, só dei uma pausa agora. E Taltos eu gostei, foi um desfecho legal, né, pra saga, não é o meu preferido das Bruxas Mayfair, mas foi uma boa leitura. No mês de setembro, a nossa leitura coletiva, escolhida pela Jéssica, do Dia de Livro, foi o livro Os Criadores de Coincidências, de Yoav Blum. Esse livro eu li no Kindle. E ele é uma ficção científica bem leve, assim, é bem introdutório para quem quer começar a ler ficção científica, inclusive, né? Esse livro, ele fala então de uma profissão que são os criadores de coincidências, que eles manipulam a vida das pessoas quando precisa acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, tem um cara que ele tem que ser um grande poeta, mas ele ainda não sabe que ele é um grande poeta, que ele tem, né, esse dom. Ele tem um emprego normal, formal, então os criadores de coincidências têm que fazer, tem que dar o start ali, fazer alguma coisa para que ele comece a escrever poesia. E, então, normalmente, o que se faz nesse caso? Os criadores de coincidências fazem o cara ser demitido. Então é um exemplo, né, de coisas que eles fazem. E esse livro eu gostei, ele é bem leve, assim, né, bem fluido. Só que eu gostei mais das reflexões que o livro me trouxe do que da história propriamente dita. Então, vale a pena ler, é um livro legal. A gente falou sobre ele em live, tá? Tá salvo lá no canal da Jéssica, no Dia de Livro. Vou deixar, né, o link também aqui, se alguém quiser ver, com spoilers, tá? Ainda em setembro eu li Stardust, Mistério da Estrela, de Neil Gaiman. Amei, né? Eu amo fantasia. E essa é uma fantasia muito leve. Ele virou um livro conforto pra mim, sabe? Aqueles livros que tu pode ler pra descansar entre uma leitura mais densa e outra. Então, eu amei, fiz resenha aqui no canal, tá? Dei uma olhadinha ali, que as resenhas mesmo são sem spoilers, tá? Pra quem, sei lá, talvez é novo aqui, enfim. Então é um livro que eu super recomendo, até agora é o terceiro que eu li do Neil Gaiman, tô gostando muito, pretendo ler outras coisas do autor ainda. Em setembro, no final de setembro ali, eu acho que foi, a gente concluiu um projeto, né, eu, a Gé do Dia de Livro e a Carol do Cantinho da Caust, a gente começou a fazer lives lendo ao vivo e reagindo.
Aí a gente começou isso, cara, eu não sei, eu acho que foi ali por junho. A gente ficou muito tempo nisso. Toda sexta-feira a gente fazia live, cada dia no canal de uma de nós. Aí ia alternando, tá? Então se vocês quiserem ver essas lives, tem salvo por aqui. E a gente também criou um podcast lá no Spotify, tá? O podcast Clube das Otárias. Então também tá saindo os episódios lá, né? Dessas leituras ao vivo que a gente fez. Vou deixar o link aqui também, tá? E a gente escolheu o livro Obsidiana, que assim, a gente pensou, vamos pegar um livro bem clichêzão, alguma coisa pra gente dar risada, né? Alguma coisa divertida, uma coisa mais jovem, né? Um livro bem adolescente. E de fato a gente riu muito, porque assim, o Obsidiana, ele é uma fanfic do Crepúsculo, só que com ET, tá? Então os fãs de Obsidiana não gostam que fale isso, mas assim, eu também não li Crepúsculo, mas a Carol leu, ela era fã do Crepúsculo, ela é fã do Crepúsculo, então ela nos contou que exatamente, tipo, várias coisas, vários elementos, a autora claramente se inspirou ali na história do Crepúsculo, só que o galã dela é um ET. Então tem, né, todo esse rolê aí de humano e ET, numa cidadezinha pequena, né, o ET é muito gato, cara, aí parece humano, tá, não é ET verdinho, nada assim, né? Eles tem aparência de humano, todos os ETs são lindos na história, que é muito engraçado, né, e assim, não é meu tipo de livro, tá, então foi legal pra rir ali com as gurias, foi bem divertido fazer a leitura. Mas eu não dei... É uma saga, tá? Saga Lux? Acho que é Saga Lux. Mas assim, não é meu tipo de livro. Então eu fiz uma avaliação péssima lá no Scooby, tá? Então se alguém quiser ver... Eu não me apego muito a notas. Por isso que eu nunca falo aqui que nota eu dou pros livros. Até porque às vezes eu mudo a nota depois de um tempo, porque eu fico refletindo. Mas Obsidiana foi a pior nota que eu já dei pra um livro, assim. Tipo, se eu fosse ler sério, eu ia ficar com raiva, eu ia abandonar ele. Eu não recomendo, tá? Mas eu recomendo que vocês assistam as lives onde a gente tá lendo e rindo, porque daí é mais divertido. Aí eu comecei ali no final de setembro as leituras pro mês do Halloween, né? Pro Darktubro. Agora vem uma sequência de livros de terror. Não tem um ali no meio que não é, mas tem uma sequência de livros mais de terror, suspense, essas coisas mais dark, né? Aí eu li O Silêncio da Casa Fria, de Laura Purcell, um livro ótimo, ele mistura um terror sobrenatural com terror psicológico. Eu achei sensacional, ele é bem recente, mas ele se passa no século XVIII e no século XVI, eu esqueci agora exatamente, mas tem resenha, tá? Então também, se alguém se interessar, dá uma olhadinha, super recomendo esse livro aí. Aí eu li O Médico e o Monstro e Outros Experimentos, do Robert Louis Stevenson, esse compilado é da Dark Side Books. E tem, além, né, do Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é O Médico e o Monstro, tem outros contos do Stevenson. Eu nunca tinha lido nada do autor, então foi muito legal pra conhecer. Gostei bastante do Médico e o Monstro. Gostei de vários contos, alguns não gostei. O primeiro eu não gostei muito, eu falei, né, no vídeo dele que eu não gostei. Mas, tirando o primeiro ali, os outros eu gostei de todos. Até bem legal essa antologia, então recomendado também pra quem gosta de terror clássico. Aí, pausa no terror. Eu recebi o livro da Pensamento que eu pedi no mês de setembro. Aí eu acabei concluindo a leitura em outubro, né, e joguei como vídeo extra, que é Os Astros Guiam o Seu Destino, do astrólogo André Mantovani. Então é um livro assim mais para quem gosta de astrologia mesmo, e para quem tem interesse e não entende muito, quer conhecer mais, e para quem já tem uma base, né, e quer entender mais também sobre como interpretar o mapa astral, essas coisas assim. Gostei bastante, né? Eu gosto de astrologia, então pra mim foi bem proveitoso, assim. Eu li ele vendo o meu mapa astral, né, para interpretar melhor. Foi muito interessante pro meu autoconhecimento, sobretudo. Então, pra quem gosta do tema, outro livro super recomendado. E voltando, então, ao terror clássico agora, né? Teve bastante terror clássico ali no Darktubro. Eu fiz resenha do Frankenstein, mas eu já tinha lido ele há um ano atrás. Eu só não tinha trazido aqui pro canal, aí eu aproveitei e encaixei no Darktubro, por isso que, né, não citei ele. Mas eu li o Drácula, de Bram Stoker. Foi uma leitura, assim, muito legal. Eu já tinha feito uma leitura do Drácula
Só que eu acho que o livro, ele é aqueles que é editado, que não é história integral, sabe? Aí eu peguei essa edição da Dark Side que eu tinha, né? Tinha comprado um tempo atrás, não tinha lido ainda. E foi muito bom fazer essa leitura. Ela foi a nossa leitura coletiva de outubro, né? Que eu fui a curadora, aí tivemos um mês temático também na leitura coletiva. E foi muito divertido. Então, além do vídeo aqui no canal, tem uma live também que eu tô com as gurias do Clube das Otárias falando sobre o Drácula. Super recomendado pra quem gosta de vampiro, né? Tipo, leitura obrigatória pra quem gosta de terror clássico e de vampiro. Ele foi escrito no final do século XIX, né? 1890 e alguma coisa. E ele é muito melhor que muita coisa moderna. Então, assim, claro, tem que levar em consideração a época, mas muito bom mesmo. Me despertou vontade de ler outros livros de vampiros, esses mais antigos, né? Até adquiri já um aí que espero que em breve eu consiga trazer aqui pro canal, né? Não vou contar, vou fazer suspense. E o último que eu li em outubro pro Darktubro foi o It, do Stephen King, It, a coisa. Na verdade, eu comecei a ler ele uns 2 meses antes, né? Eu não comecei em outubro porque ele tem 1100 páginas e eu queria ler ele devagar, alternando com outras leituras. Eu sabia que eu não... Se eu pegasse só ele, eu não ia conseguir gerar conteúdo pro canal semanalmente, então eu fui lendo ele em doses homeopáticas. Só que não, né? Porque quando eu pegava, eu lia mais de 100 páginas e aí ficava vários dias sem abrir ele. Mas um livro muito legal, foi um dos últimos vídeos que saiu aqui no canal. Tem a live também de encerramento do Darktubro, né, que a gente fez dia 31. E recomendo. Ele tem alguns probleminhas, tá? A gente falou muito sobre isso na live. Ele tem cena que não precisaria ter, na nossa opinião. Mas, no geral, ele é um livro muito bom. O King aborda temas super importantes como homofobia, como racismo, como violência contra a mulher. Então, não é apenas um livro de terror, né? E o principal elemento do livro é que ele é um livro sobre amizade. Então, no geral, é uma história muito interessante. Eu gostei muito e adoro o Clube dos Otários, né? Não precisa nem dizer. E na última semana de outubro eu comecei 2 e eu não finalizei dentro de outubro, mas um eu vou falar porque eu finalizei dia 1º de novembro, então a maior parte dele eu li em outubro, que é o livro 3 da saga The Witcher, O Sangue dos Elfos. Eu comecei a ler a saga The Witcher no início do ano, aí eu li os 2 primeiros volumes e como eles eram de contos, eu fiz uma pausa, aí agora eu voltei. E eu não vou fazer vídeos individuais dos livros, eu vou fazer um vídeo só quando eu terminar de ler, tá? Eu pretendo dar continuidade agora, é bem fluido, sabe? Então eu vou ver se eu consigo terminar até o final do ano pra falar, né, aqui sobre a saga. Eu tô gostando muito até agora, é o tipo de fantasia medieval que eu curto bastante. E agora vamos aos assistidos. Então eu vou falar filmes e séries que eu vi, que eu lembrei pra fazer o vídeo. E acho que o que eu lembrei foi o que foi mais relevante, tá? Tentei lembrar de tudo. E então, assim, eu vou começar pelos que eu vi no cinema, tá? Que é mais fácil, que é o que me marca mais, assim, pra eu lembrar. Então, em setembro, eu fui uma vez no cinema só, né? Tá começando a voltar as coisas ao normal, né? Então, a gente foi assistir o Shang-Chi. Eu não sei falar o nome, desculpa. Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, que é um filme da Marvel. Olha, é muito, muito bom esse filme. Eu achei que esse filme é um dos melhores filmes, tipo, solo da Marvel, sabe? Que não tem ainda, né, continuação aí. Talvez ele tenha, mas, assim, por enquanto ele é um filme só. Nossa, adorei a história. O Shang-Chi, ele é um jovem chinês que foi criado pelo seu pai pra lutar, pra ser um guerreiro. Mas depois de um tempo ali acontece um monte de coisa na vida deles e ele consegue fugir, vai para os Estados Unidos, onde ele tenta ter uma vida normal, de um jovem normal, e ele consegue por um tempo, até que alguns fatores fazem ele ter que voltar para a China. E ele vai junto com a sua melhor amiga, né? E ela é muito engraçada, a personagem mais engraçada da história. Tem várias partes que são cômicas, assim. É um filme bem divertido, mas também a história é bem construída. Tem muita cena de ação legal, de batalha, assim, aquelas finaleiras de tirar o fôlego mesmo. É muito, muito, muito bom. Então, se vocês perderam no cinema, assistam em casa agora, porque, olha, vale super a pena. Quem gosta da Marvel, né, quem gosta desses filmes de super-herói aí, eu gostei muito. Aí, em outubro,
Fui 2 vezes no cinema, né? E a primeira foi pra ver outro filme da Marvel, que é o Venom Tempo de Carnificina, que é a continuação do primeiro Venom. E eu sou muito fã do Venom, eu já amava o primeiro filme. E eu gostei muito desse segundo também, adorei, achei que tá muito bem feito. Também é um filme que tanto um quanto dois eles trazem muito alívio cômico, né? Tem umas partes bem engraçadas, mas eu gosto muito da história também. Então no Venom a gente tem o Ed Brock, que é o personagem principal, interpretado pelo maravilhoso Tom Hardy. E o Ed, ele é um jornalista e ele acaba entrando em contato com uma espécie de alienígena, que é um simbionte. Então ele acaba fazendo a simbiose ali dentro dele e ele passa a coexistir com o Ed no corpo do Ed. E ele traz alguns benefícios, né, digamos, uns poderes ali. E tem uma trama bem maior envolvida, né? Não vou ficar contando tudo, porque a intenção do vídeo é ser rápido aqui. E no Tempo de Carnificina, a gente vai ter ali, tipo, um descendente do Venom, que ele acaba fazendo simbiose com um assassino, né? Um psicopata que tá ali no corredor da morte. E isso vai trazer sérios problemas pro Venom e pro Ed Brock. E eu gosto muito do Venom. Né, como eu falei, já gostava do primeiro, gostei do segundo, então tá proibido falar mal do Venom aqui nesse canal, tá? Esse canal é uma monarquia e a rainha sou eu, então não falem mal do Venom aqui, por favor, que eu fico irritada. E eu gosto muito dos filmes da Marvel, eu acho que eu já vi quase tudo, mas eu ainda não li os HQs, tá? Então não adianta ficarem me falando, ai, tem que ler os HQ, não tem que ler, leio se eu quiser. Talvez do Venom eu leia, porque eu gosto muito do Venom, já falei, né, que eu adoro o Venom. O outro filme que eu fui ver no cinema em outubro foi Halloween Kills, né, a continuação do Halloween que saiu em 2018, a história do Michael Myers. E, obviamente, o Halloween sai em outubro por causa do Halloween. Então, quem nunca ouviu falar do Halloween, né? O Michael Myers, ele é um assassino, um psicopata daqueles de máscara, né? Os filmes slasher lá dos anos 80, que sai matando as pessoas. Ele tem sempre uma motivação ali por trás, né? Desses filmes. E eu gosto muito da franquia Halloween. Só que a franquia tem várias linhas do tempo. Então, assim, tem aquele primeiro, né? Primeiro de todos. E a partir daí tivemos outras linhas do tempo no decorrer dos anos. E em 2018 resolveram criar uma nova linha do tempo, a continuação daquele primeiro com um desfecho totalmente diferente. No final ali de 2018 poderia ter acabado, porque aparentemente Michael Myers morria. E seria um desfecho bem interessante, porque a Laurie Strode, né, que seria a sobrevivente, quem ele foi atrás, ela teria matado ele. Só que agora, claro, né, pra ter a continuação, é óbvio que ele não morreu, né, então tem que continuar a matança. E tem muitas críticas bem negativas em cima do Halloween Kills, mas assim, eu não achei ele um filme ruim, eu achei ele um filme bom, é que ele é diferente dos outros. Aí o pessoal, ele quer mais do mesmo, mas eles inovaram, então não é necessariamente ruim. E eles abordaram questões interessantes, como, por exemplo, problemas de quando a população resolve linchar um assassino. Porque, às vezes, a população pega o assassino errado, né? Pega alguém inocente, alguma coisa assim. E, em decorrência disso, esse filme trouxe uma cena que me deixou extremamente triste. O que eu achei bem interessante, porque nunca um filme de slasher, né? Um filme de terror desse estilo me deixou triste. E esse teve uma parte que me deixou assim, então me trouxe um sentimento novo. E no geral eu gostei. Eu acho que quem curte a franquia Halloween, quem curte esse tipo de filme, né, vale assistir, tá? Não sejam chatos, deem uma chance pro filme. Não tá tão ruim que nem estão falando, não. Tá legal, é um bom filme. Não é o melhor, obviamente, já feito, mas é um bom filme. Bom, de cinema, né, os filmes acompanhados por pipoca, essa coisa toda legal que eu gosto, foi isso. E eu vi filmes em casa, vi séries, agora vamos falar dos filmes e séries que eu vi em casa. Em setembro teve o lançamento A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, que é um filme baseado na Suzane van Richthofen e os Irmãos Cravinhos, né, aquele caso que chocou o país, Suzane matou os próprios pais por
diversos motivos ali. A Suzane é uma figura bem peculiar, o pessoal não consegue enquadrar ela como psicopata, né, como uma coisa só. Então fizeram 2 filmes, um do ponto de vista dela e um do ponto de vista do namorado dela da época, que foi quem ajudou ela a matar os pais, que foi quem matou de fato, né, quem executou, ele e o irmão dele. E todo mundo que acompanhou o caso sabe que já no tribunal eles começaram a jogar uma culpa pra cima do outro. Então, baseado nisso, a gente tem as histórias. Mas, assim, não é um documentário sobre o crime em si. É a história de como eles se conheceram até o momento em que mataram os pais da Suzane. Então, no filme O Menino que Matou Meus Pais, que é o ponto de vista da Suzane, ela é coitadinha que foi influenciada pelo namorado. E no filme dele, A Menina que Matou os Pais, é ao contrário, ela que era a louca que influenciou ele. Cada um tem um ponto de vista. E tem os 2 na Amazon Prime, tá? O legal é ver um seguido do outro, pra não perder ali o timing. E eu segui a dica ali do... Eu não lembro se era o diretor, mas era alguém envolvido com o filme, que falou que era melhor ver primeiro a versão da Suzane, que é O Menino que Matou Meus Pais. E depois ver o filme do ponto de vista do Daniel Cravinhos, que é A Menina que Matou os Pais. Que esse é mais interessante, inclusive, porque é um pouco mais próximo da realidade, pelo que constam, né, nas histórias ali, que a Suzane era bem louca mesmo. Não são filmes excelentes, tá? Mas são interessantes, assim. Não senti que eu perdi meu tempo. Gostei da atuação da Carla Dias, ela faz a Suzane, eu acho que ela entregou bastante ali, acho que ela é uma boa atriz, então é interessante. Eu gostei, assim, dos filmes no geral, não amei, mas achei bom. Eu acho que foi no final de setembro que eu resolvi ver a série que tava todo mundo falando, né, e é impossível, se você mora no planeta Terra, não ter ouvido falar dessa série, que é Round 6, ou Round 6, ou Squid Game, seja lá como for que você chama. É uma série coreana e por algum motivo bombou muito aqui no Brasil, ficou semanas sendo a série mais vista da Netflix. Esses jogos ali que acontecem, né, consistem em juntar um monte de gente endividada, bem ferrada de grana, pra passar por humilhações, né, jogando jogos de brincadeira de criança em troca de um prêmio no final, um prêmio em dinheiro. Nada que o Silvio Santos e o Luciano Huck nunca tenham feito, com a diferença de que lá as pessoas que perdem morrem, tá? Então só vai sobrar alguém no final lá que vai pegar a grana e as pessoas vão morrendo. Eu achei uma série boa, mas eu não entendi porque o estardalhaço, assim, não é nada sensacional. Inclusive já me falaram que tem outras séries, outros filmes nesse estilo que são tão bons quanto ou até melhores. Eu não fui atrás de ver ainda, mas eu gostei. Assim, é um bom entretenimento, a gente assiste bem rapidinho, não é muito comprida também. Acho que vai ter segunda temporada, com certeza eu vou assistir. Pra quem assistiu as partes, assim, os jogos que eu mais gostei, que mais me deixaram apreensiva, assim, que eu, nossa, o que vai acontecer, foram os jogos do Cabo de Guerra e da Ponte de Vidro. Foram os que mais me prenderam, que eu achei mais emocionantes de acompanhar. E gostei do desfecho também, né? Achei que aconteceram coisas bem interessantes durante e no final desses 2 jogos aí. Mas teve muitas cenas, assim, teve muitos capítulos que eu fiquei meio, tá, né, ok, não é tudo isso, né? Mas tem personagens bem interessantes, tem umas coisas ali que eu já teorizei também. Então, aguardando aí a segunda temporada, indico, mas sem esperar, nossa, melhor série da vida, não, nada disso, é uma série boa apenas. E já que estamos falando, né, em série coreana, eu assisti, acho que agora em outubro, um filme que tem, eu acho que é na Netflix, agora não vou ter certeza, tenho quase certeza que é na Netflix. Já é um pouco antigo, mas eu não tinha visto ainda, que é Invasão Zumbi, que é um filme coreano de zumbi. E o ator principal desse filme é aquele ator do Round 6, aquele que dá os tapas na cara das pessoas no metrô, né? Que fica recrutando as pessoas pra levar pra lá. Aquele cara lá que teve gente que queria levar um tapa dele, que eu sei. E ele é o principal, né?
Eu acho que ele é um grande ator lá na Coreia. E eu nem vi o nome dele porque não adianta, porque eu não sei pronunciar esses nomes. E eu achei muito, muito bom esse filme ali da invasão zumbi. Ele se passa quase todo em trens. Então, esse cara principal, ele tá levando a filha dele pra casa da mãe dela de trem, entre cidades ali, acho que é. E começa, né, a epidemia na Coreia e um monte de gente virar zumbi, e isso chega até eles, então aí aparecem outras pessoas ali que vão se envolver nesse arco principal, e é bem legal, assim, é um filme que prende a gente do início ao fim, não tem partes chatas nesse filme, eu achei ele sensacional, eu relutei muito em ver. Eu sempre ficava com preguiça, né? Meu marido já tinha visto e ficava me falando, vamos ver. Daí eu, tá, vamos ver então, né? Já que tem o ator do Round Six, agora eu tô pilhada nisso, né? Então vamos ver. E não me arrependi, achei muito bom. Gostei muito mesmo. Indico muito pra quem gosta dessa temática aí de apocalipse zumbi ou invasão zumbi. E já que eu citei um filme que eu vi, porque meu marido insistiu muito, eu vou citar uma série que ele gosta muito e me infernizou pra ver, eu não queria ver. E vi e adorei a série, que é O Justiceiro, que é uma série da Marvel, né? O Justiceiro, então, eu chamo de série do Shane, porque quem faz o Justiceiro é o ator que fez o Shane no Walking Dead. Pra mim, ele é o Shane. Em qualquer lugar que eu ver, o cara, ele tem a cara do Shane. Então, a série do Shane sendo o Justiceiro, eu achei muito legal. A gente começou, na verdade, vendo o Demolidor, né? Porque tem várias séries aí interligadas e eu não queria ver nenhuma. E aí o Leandro ficou me incomodando, que era pra gente ver, porque ele já tinha visto algumas temporadas de algumas dessas séries e ele queria dar continuidade. E tem uma que junta eles todos, só não tem o Justiceiro, não sei porquê, porque ele é o melhor de todos, eu acho. Não vi todas, mas já gostei dele. Aí, primeiro eu quis tentar ver Jessica Jones, aí eu vi um episódio e dormi, aí eu já não quis mais, mas eu vou ver um dia, tá? Aí eu disse, então vamos ver o Demolidor, né, que eu já simpatizo com a história dele, porque eu gostava daquele filme lá dos anos 90, acho que é. Aí a gente começou a ver a série do Demolidor, e a gente viu, acho que 2 temporadas, e na segunda tem o Justiceiro. Aí a gente resolveu dar um pause nela, porque ela tem mais uma, né, e ver toda a série do Justiceiro, que eu acho que são 2 temporadas só. E eu gostei muito, nossa, é bem interessante, ele tem uma história, né, ele é um ex-fuzileiro, ele foi pra guerra, ele é todo traumatizado, aí tem um rolê da família dele que morreu, ele tá atrás de respostas e vingança, e enfim, é uma série muito bem feita, eu gostei, eu não esperava que eu fosse gostar tanto, e eu virei fã do Justiceiro agora, e depois tem que dar continuidade no Demolidor e nessas outras séries aí também. Bom, eu não sei mais se eu tô falando setembro ou outubro, já misturei tudo aqui, eu tinha feito uma ordem pra falar e tô pulando a ordem, mas vamos lá. Tem um lançamento ali, eu não sei qual dos 2 meses que foi, que é a Missa da Meia-Noite, que eu vi muita gente falando bem também, né? Tem na Netflix. E eu fui ver, só que assim, eu acho que eu fui esperando uma coisa bem macabra, assim, que eu fosse, sei lá, talvez me assustar, né? Porque me venderam como terror, mas eu não achei, assim, tanto, sabe? A história é interessante, mas eu achei um pouco monótona, né? Tem muito diálogo, muita coisa. E tem uns diálogos interessantes, tem umas questões filosóficas, assim, legais, mas é que eu já consumo isso muito em livros, então quando eu vou assistir uma série, um filme, eu acho que o meu inconsciente espera um pouco mais de ação. E não teve, sei lá, cada episódio, eu não lembro agora quanto tempo tem, mas digamos que fosse 1 hora cada episódio. 40 minutos era conversa, era enrolação pra ver alguma coisa assim meio assustadora, né? Alguma coisa ali da história mesmo. Aí a maior parte da série fica assim, né? Desse jeito, e lá pelo final, acho que o penúltimo episódio vira um drink no inferno. Aí começa a acontecer um monte de coisa. E é legal, eu gostei assim do final, achei bem interessante, né? Mas não, eu tava esperando uma coisa diferente, eu acho. Talvez eu não tava muito na vibe desse tipo de série. Então, assim, conheço gente que amou, mas pra mim não funcionou tanto. Não quero desmerecer, tem pontos positivos, né, como eu falei. Então, talvez alguém aí possa gostar bastante. Me conta se vocês gostaram, se vocês viram a Missa da Meia-Noite. Então, já que estamos falando, né, de coisas mais voltadas ao terror, ao sobrenatural, essas coisas assim...
Eu assisti a última temporada que saiu de uma das minhas séries favoritas, que é American Horror Story. E, né, eu venho acompanhando faz muito tempo, eu amo essa série. E é legal que cada temporada é uma temática, pode ser visto avulso, não precisa ver na ordem, tá? E tem temporadas muito boas, tem outras nem tanto. E essa última, que eu acho que foi a 10ª, ela não foi tão boa assim, tá? Então vamos lá, o que aconteceu nessa temporada, né? Essa última temporada eles dividiram em 2 partes, então é como se a gente tivesse 2 temporadas numa só, porque uma parte não tem nada a ver com a outra, que eu não achei uma atitude muito inteligente. Bom, a primeira parte é a Red Tide. O que consiste, né? Temos um escritor com a sua família. Ele vai para uma cidadezinha lá no meio do nada para escrever, né, o seu próximo livro. Ele tem que se concentrar, ele tem que escrever, e ele tá com um bloqueio criativo. Aí ele conhece umas pessoas ali, uns outros artistas que são muito produtivos, que escrevem muito, e eles apresentam pra ele o motivo do porquê eles escrevem tão bem, que é uma espécie de droga, é uma pílula ali que tem uma pessoa específica que faz, e essa pílula faz com que eles produzam loucamente. Então, se o cara é escritor, ele vai escrever a sua obra-prima e muito rapidamente vai passar a noite ali bem louco escrevendo, mas só funciona se a pessoa já tiver talento. E se a pessoa não tiver talento, as consequências são bem terríveis, tá? E mesmo se a pessoa tem talento, vai ter consequências, porque nada é de graça na vida, não é mesmo? E essa primeira parte, então, teve 6 episódios, se eu não me engano. E assim, a construção foi ótima, assim, desde o primeiro episódio até o penúltimo, foi sensacional. Eu tava adorando a temporada. O penúltimo episódio ali, né, antes da season finale, foi muito, muito, muito bom mesmo. Aí o último, né, o que fecha essa primeira parte, foi meia boca. Não foi tão legal, eu esperava um final melhor. Achei que se perderam um pouquinho ali. Aí tá, fecha essa parte. A temporada toda ela chama Double Feature, né, por causa disso, né, dividido em 2. Aí no 7º episódio do Double Feature começa o primeiro da segunda parte ali, que essa série daí dentro aí se chama Death Valley. E essa aborda alienígenas. Então a ideia foi muito boa. Ela se passa em 2 tempos diferentes. Um lá nos anos 50, eu acho que é, com o presidente Eisenhower. E toda aquela teoria da conspiração que os americanos, eles têm certos acordos com alienígenas, tá contido aí nesses episódios. Então mostra como que eles firmaram, né? Então eles aceitaram que esses alienígenas específicos pegassem alguns humanos, abduzissem de vez em quando, fizessem experimentos em troca de uma vasta tecnologia, que é o que resulta na maioria das coisas que a gente tem agora, inclusive internet, smartphones, micro-ondas, tudo, né? E daí eles aceitam isso, né? E começa a ver umas consequências bem graves. Daí resulta a Área 51 também. E daí a série alterna com o tempo atual, onde um grupo de 4 amigos, 2 rapazes e 2 meninas, eles acabam indo parar num lugar lá perto, acho, da Área 51. E acontece uma coisa meio sinistra com eles. Aí eles vão parar na Área 51 e se desenrola ali os fatos, que eu não quero falar muito também, pra não dar spoiler. Mas assim, eu gostei mais das partes em preto e branco, né, que era lá dos anos 50, 60, enfim. Depois foi avançando o tempo, né, o presidente Eisenhower saiu, veio os outros presidentes, mostrou como foi a continuação dessa manutenção desse acordo com os alienígenas. Eu acho que a ideia foi muito boa e eu acho que se desenvolvesse melhor, se tivesse mais episódios, seria mais interessante essa temporada. Mas só teve 4 episódios, eu acho que foi tudo meio atropelado e não ficou bom, sabe? No geral, assim, eu acho que foi uma péssima decisão juntarem 2 ideias tão boas em uma temporada só. Podia ter feito 2 temporadas diferentes, sabe? Aí eles iam explorar melhor, principalmente esse ali dos alienígenas. Nossa, eu esperava bem mais. Eu esperava que fosse ter alguma ligação lá com a 2ª temporada, que abordou essas questões também, né? A Zilon, um dos personagens principais que foi abduzido, enfim.
E não teve nada disso, e a ideia era boa, mas a execução não foi nada legal, assim, teve o primeiro episódio ali, quando começou, achei bem esquisito, aí o segundo e o terceiro eu já gostei. Aí parece que quando a coisa tá engrenando acaba, né, porque daí o último já tem que finalizar tudo, daí teve coisas que ficou meio no ar, não aprofundou, foi isso que eu achei dessa nova temporada de American Horror Story. Bom, saindo um pouco, né, dessas séries assim, mais densas, vamos pra uma série queridinha aí de muitas pessoas que tem muita comédia, mas também trata de temas super importantes, que é Sex Education. Então, recentemente saiu a terceira temporada na Netflix. E assim que saiu eu já assisti, eu tava sedenta por assistir essa temporada, né? Eu gosto muito dessa série também. E gostei bastante da temporada. Eu acho que alguns personagens têm uma evolução muito grande. Pra quem nunca assistiu, pra quem tem uma visão errada, eu vejo muita gente ter visão errada dessa série. Mas o que ela aborda, né? São adolescentes que estudam em uma escola e o principal assunto, sim, é o sexo, mas como o nome da série diz, né? De uma forma até educativa. Então eles vão passar por muitas coisas e eles estão naquela fase que eles não entendem, eles precisam de ajuda para entender. Aí já tem os que conseguem entender e ajudar os seus colegas, aí uns vão aprendendo com os outros, aborda homossexualidade, aborda preconceito. Na primeira temporada abordou o tema de aborto, na segunda tivemos assédio, né? Ainda na primeira teve uma questão bem forte ali de preconceito com o homossexual, que é o principal homossexual da série, é o Eric, que ele é o melhor amigo do Oates, que seria o menino principal mesmo, né, o protagonista. Então aborda muito tema interessante, aborda feminismo. E entre os assuntos que essa temporada abordou, além de homossexualidade, né, que a gente tem o casal homoafetivo bem importante ali, o desenvolvimento do relacionamento deles. A gente teve um personagem novo que é uma pessoa não binária. Então esse personagem se envolve com outro personagem já recorrente na série, é bem legal ali. Tivemos também questão de relacionamentos na terceira idade, né? Porque não é só focado nos adolescentes, a gente vê bastante dos pais de alguns deles, né? Então, principalmente a doutora Milburn, que é a mãe do Oates, ela é terapeuta sexual, então ela tem tudo a ver com a série, ela é um personagem que aparece muito e muito carismática, eu acho ela muito importante, eu gosto de acompanhar o arco da história dela, então tem coisas bem importantes que acontecem ali com ela também. Enfim, é uma série boa, ótima, na verdade, né, recomendo assim pra todo mundo, né, principalmente pra quem tem preconceito. Eu já vi muitas pessoas achando que é uma palhaçada, as pessoas devem achar que é tipo American Pie, não tem nada a ver, gente, é uma coisa super necessária, aborda temas muito atuais, tá? Então, inclusive, acho que seria interessante para os jovens também assistirem para aprender algumas coisas, né, sobre temas importantes que tem diretamente a ver com eles. Mas é isso, gostei muito. Se alguém não conhece essa série, recomendo fortemente. E das coisas que eu lembrei pra falar, né, deve ter tido coisa que eu vi que eu não lembro também. Também tem coisa que tá em andamento que eu não falei, tá? Que eu falo quando terminar, né, mais a fundo. Mas no dia 31 de outubro eu queria ver uma coisa que tivesse a ver com o Halloween, mas que fosse leve. Então eu fui lá na Disney Plus e assisti Hocus Pocus, ou Abracadabra, que é um clássico, né? As irmãs Sanderson ali, os bruxos de Salem. É uma comédia, esses que passavam na sessão da tarde. E eu tava pensando muito nesse filme, que fazia anos que eu não via, e ano que vem vai sair o 2. Então eu acho que é 2, eu acho que não é remake, eu acho que é o 2 mesmo, a continuação. Aí eu tava no clima e fui assistir, é bem divertido também, fazia anos que eu não via, não lembrava de nada. É bem clichêzão assim, né, aquela figura da bruxa malvada, mas é legal, tem um gatinho preto que é muito interessante também ali. Então eu acho que foi isso que eu assisti de mais relevante que eu lembre agora, que eu li, acho que eu falei tudo também.
E eu espero que vocês tenham gostado desse quadro novo, né? Esse vídeo deve ter ficado enorme, depois na edição que eu vou ter uma noção, assim, mas é porque eu juntei 2 meses aqui, então normalmente eu quero fazer de 1 mês só. E me contem nos comentários se vocês têm interesse que eu continue fazendo isso, né? Que eu venha aqui contar tudo que eu li, que eu assisti, enfim. E obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e tchau!